Deus quer restaurar a tua alegria. Fala isso pro teu irmão aí, em nome de Jesus, amém? Rapaz, se eu fosse você, eu se alegrava, amém? Glória a Deus. Páscoa é uma das datas mais importantes, entre todas as datas, a mais importante, disparado porque todos nós estávamos em uma tragédia desenhada. A humanidade estava totalmente entregue mediante a sua culpa. A culpabilidade era uma realidade para toda a humanidade, porque desde o desastre do Éden, onde o homem não mais ouvia a voz de Deus, o homem a partir de agora era refém dos seus desejos, das suas vontades. O homem passou a determinar a sua própria ruína. E não havia nada mais, nada a se fazer. Não havia mais nada que pudesse ser feito para mudar essa caminhada. O homem estava caminhando em passos largos para um abismo. Diga assim, mas Deus determinou que isso não iria acontecer. É muito interessante essa fala, porque Deus não esperou o diabo entrar em ação para ele entrar em ação. Deus não é um Deus reativo. Deus, ele não precisa reagir. Deus, ele não necessita que algo terrivelmente nos aplaque, nos alcance para que ele venha reagir. Não há nada que saiu do controle das mãos de Deus. Nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo faz parte do plano perfeito do Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do diabo pisar na terra, Jesus Cristo já estava ofertado no trono de Deus, no altar de Deus, amém? Então ele é o Cordeiro perfeito. Ele é a oferta perfeita. Ele é aquele que poderia, de uma vez por todas, unir todos os povos em uma só causa. Por meio de uma só oferta, Deus resolveu todo o problema da humanidade. Então perceba que a Páscoa não é uma resposta para o inferno. A Páscoa não é uma argumentação para uma tragédia. A Páscoa é uma celebração. Simplesmente a Páscoa é uma festa. Pensa comigo, 10 pragas assolaram uma nação. 10 pragas assolaram o Egito. 10 pragas terríveis simplesmente dizimaram aquela que era a maior nação daquela época. E no meio de tudo isso, Deus, entre a 9ª praga e a 10ª praga, Deus decidiu dar uma festa. Deus decidiu, pastor, falar assim, vou dar uma festa. No meio disso tudo, eu vou celebrar. E é interessante que Deus... Obrigado, querido. No meio disso, Deus falou assim... Deus estava dando uma mensagem para mim e para você. Deus estava falando, não existe caos que mude os meus decretos. Você pode glorificar a Deus por isso? Não existe uma notícia, nem tampouco várias notícias do inferno que possam contrapor uma verdade de Deus. Deus tem uma verdade para falar conosco hoje. O Cordeiro venceu. Diga assim, vencido está. Apocalipse capítulo 5, se você puder projetar. Estava ali, antes um pouco de nós orarmos para começar o culto. Comigo, o Cordeiro venceu. É uma data importante. É a data mais importante do que o dia do seu aniversário. Porque se nós estamos vivos, alguém precisou morrer para isso, para essa vida chegar em nós. Apocalipse 5, o livro do Cordeiro. O livro e o Cordeiro. Se você colocar, talvez no subtítulo da sua Bíblia, você vai ver exatamente isso, o livro e o Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro em forma de um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, diga, nem sobre a terra, bem forte, diga, nem debaixo da terra. Então perceba, não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que tenha a dignidade que Jesus tem. Você pode dizer amém? Ele é digno, e por Ele ser digno, nós nos tornamos dignos. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Quem era esse? Era João. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Você sabe o que eu aprendo aqui? Diante da dignidade de Deus, a nossa indignidade, ela é confrontada. Diante da santidade de Deus, a nossa carnalidade, ela é exposta. Mas Deus é um Deus tão bondoso. Deus, Ele ama impartir os seus atributos com o homem. Ele disse para Moisés: não se achegue para cá, tire as suas sandálias primeiro, porque o lugar que você está é santo, e a partir de agora você vai provar da minha santidade. Nunca mais, Moisés, você vai querer andar em outro lugar. A partir de hoje você nunca mais vai querer saber de outra coisa. Se existia algo que era colocado no seu coração como uma semente que substituía o prazer no Senhor, a partir de hoje você nunca mais vai precisar usar nada disso. Nada consegue superar aquilo que o Senhor é. Tire suas sandálias. Eu queria te convidar a você tirar suas sandálias para você entrar nesse lugar em Deus. Até aqui isso te serviu para você se achegar diante do Cordeiro Pascal. Agora não mais. Agora Deus está te pedindo: tire as suas sandálias, esvazie-se de si mesmo, lance sobre mim as vossas ansiedades, eu tenho cuidado de vós. Assim diz o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Então celebre a Ele com as suas palmas, em nome de Jesus. João chorou, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ele venceu. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Então, eu não quero falar disso agora, porque Apocalipse é tão fascinante. Eu não sei você, mas antigamente eu tinha medo de ler Apocalipse. No início da minha conversão, talvez era o livro mais terrível para se ler. Mas o livro da revelação, o livro que traz a revelação de Deus para nós, não pode ser terrível. A revelação, ela é gloriosa. A Páscoa é uma revelação. Deus se revelou um Deus alegre na Páscoa. No meio de um caos, Deus, ele começa a se apresentar para Israel. E independente do cenário caótico, miserável que aquele povo vivia, o povo não estava ainda entesourado, porque esse entesouramento de Israel aconteceu na saída. Logo após Israel sair do Egito, os egípcios deram seus ouros, seus tecidos, seus animais. Mas até a Páscoa, Israel continuava miserável. E Deus entrou na miséria de Israel e falou: vamos fazer uma festa. Essa é a maior grandeza de Deus. É Deus pegar aquilo que você tem e fazer disso um instrumento celebrativo ao nome dele. Há uma graça de Deus nessa noite para nós, porque Deus quer pegar o que você tem aí. Deus quer pegar aquilo que você tem. Talvez uma fé que está morna, talvez uma vida que por alguma situação não avança. Talvez uma família que precisaria hoje de um choque, de um desfibrilador espiritual para ressuscitar você.
Deus quer pegar o que você tem hoje aí e quer fazer disso uma festa. Deus quer dançar com você hoje. Deus quer celebrar com você hoje, amém? Isso é poderoso. Êxodo capítulo 13. Eu ia ministrar sobre a Páscoa, eu ia falar sobre várias coisas que acontecem na Páscoa. Mas chegou aqui, Deus falou comigo assim: eu quero que você fale uma coisa apenas, que a Páscoa é a redenção da família. O sangue do Cordeiro se transforma na redenção de todas as famílias. Deus quer redimir sua casa. Pelo menos Deus quer fazer com que você se lembre disso. Porque Jesus não vai precisar morrer novamente. Você só vai precisar se lembrar disso. Todos os dias vamos precisar de um batismo de consciência para entendermos quem de fato Jesus é. O Cordeiro Pascal já foi morto uma vez só. Foi preciso somente uma vez para que nós pudéssemos estar andando em novidade de vida. Mas debaixo de tanta coisa que acontece, talvez isso se torne secundário. Deus quer fazer disso hoje a primazia. Deus quer trazer isso hoje na sua memória como a sua primeira fonte de pesquisa, sua primeira fonte de segurança. Então, no meio de toda essa liturgia da Páscoa, de toda esses símbolos históricos que acompanham, Deus, de repente, ele aparece. Ele aparece falando com Moisés entre a 9ª praga e a 10ª praga. A 9ª praga, se eu não me engano, foi a praga das trevas, das densas trevas. E depois a 10ª praga, a praga dos primogênitos, né? Se você puder concordar comigo, amém. Se você puder discordar de mim, eu agradeço, porque eu não abri minha Bíblia ainda, amém? Perceba que diante a algo que não está visível, algo que ainda não está claro, porque se a praga da escuridão te tirou a visão, se você não tiver uma visão clara, talvez você se perca para sempre. O homem sem uma visão clara, dificilmente ele vai conseguir subsistir em um mundo que vai cobrar tanto dele uma performance. Todos os jovens que estão aqui estão recebendo algumas perguntas da sua casa. O que você vai ser? Qual vai ser a sua profissão, meu filho? Não é? Às vezes vocês possam se sentir até pressionados com isso. Alguns obreiros aqui da casa devem estar perguntando, recebendo algumas perguntas. Qual é a próxima unção que você vai receber? Ei, obreiro, ei, presbítero, você vai ser um pastor? Não é? Aí você fala... Você percebe que sempre há alguém te empurrando, sempre tem alguém empurrando você para uma visão maior. Tem sempre alguém lá no seu trabalho que está conseguindo enxergar aquilo que você não consegue enxergar em você. Alguém que chega e fala assim: cara, você é muito bom. E eu quero falar de você. E eu quero tocar no seu nome com alegria. Falar: olha, essa pessoa é uma pessoa de fato que faz a diferença aqui. A gente precisa dar um jeito de honrar essa pessoa. Lá na nossa empresa, toda segunda-feira nós temos uma reunião e primeira reunião de toda segunda, a primeira segunda-feira de todo mês nós fazemos uma reunião e essa reunião nós reconhecemos os colaboradores que se destacaram. E nós tivemos uma grata surpresa no nosso departamento, né, Janderson? O Janderson trabalha conosco, faz parte da família Plenos. O nome da nossa empresa é Plenos. Plenos fala de plenitude, né? Deus tem plenitude para mim e para você. Você recebe isso em nome de Jesus? E eles falaram assim: olha, Alan, nós não vamos reconhecer uma pessoa, nós vamos reconhecer todo o departamento que você lidera, porque, na verdade, quando nós buscamos saber como que era o seu departamento, como que ele está funcionando, nós não conseguimos fazer distinção de quem está bom, de quem está, porque está todo mundo bom.
Eu não consegui indicar um para ser o destaque. Eu tive que falar de todos. Falou, olha, o Janderson é muito bom nisso, o Eduardo é muito bom no outro, o Guilherme é muito bom. São as 3 pessoas que eu lidero. E o meu chefe, ele falou para mim assim, o meu líder, ele falou para mim assim, Alan, eu tenho o maior prazer de reconhecer o seu departamento hoje aqui na empresa, porque nós estamos vendo que vocês estão se destacando. Então eu, como seu líder, tenho a satisfação de reconhecer você e toda a sua equipe. Então perceba que tem sempre alguém querendo projetar você para alguma coisa a mais. Ou naquilo que você já faz, ou naquilo que você pode vir a fazer, sobre algo que Deus quer entregar nas suas mãos. E a Páscoa é exatamente isso. Deus queria entregar algo nas mãos de Israel. Não era sobre uma festa, a festa que talvez nós estamos acostumados, que é aquela festa que a gente se prepara, né, vem para cá, faz aquela coisa toda, cansa, no final das contas a gente está cansado, né, a sensação da festa acabou, no outro dia você fala, começa tudo de novo. Não, Deus queria imprimir em um povo carregado e marcado de tristeza, algo que ele carregasse para sempre. É por isso que Jesus, ele é o Cordeiro para sempre. Ele não é o Cordeiro só da Páscoa. Ele é o Cordeiro da Páscoa, mas ele é o Cordeiro do outro dia, do dia seguinte. Ele é o Cordeiro do dia bom e ele é o Cordeiro do dia ruim. Ele é o Cordeiro do dia do sucesso, mas Jesus também é o Cordeiro do dia do fracasso. Jesus é o Cordeiro do ontem, do hoje e do para sempre. Jesus é o nosso Cordeiro, Ele é a nossa esperança, Ele é o motivo da nossa alegria, Ele substitui a nossa tristeza por alegria, Ele nos dá motivo, nos dá esperança. Por isso que nós nos voltamos para Jesus com o coração grato, cheio de alegria, e nós não podemos fazer outra coisa que não seja celebrá-lo. É por isso que quando Deus quis dar a Páscoa para Israel, não tinha como fazer isso sem uma celebração. O céu já estava em festa. O céu não precisou que Jesus morresse para entrar em festa. Você pode dizer um amém? A festa no céu. Tem um filme disso, né? Festa no céu. Filme de desenho. Então, Êxodo capítulo 13 vai contar uma história muito interessante. Êxodo capítulo 13, versículo 1. Deus está falando da consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, diga assim: é meu. Moisés disse ao povo: lembre-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte, diga mão forte, o Senhor os tirou de lá. Deus está falando para você hoje que Deus vai te tirar do Egito de novo, e vai ser com mão forte de novo, amém? O que é o Egito? O Egito é tudo aquilo que te escraviza. Então o Egito pode ser um pecado que você não consegue vencer. O Egito pode ser uma frustração que assola a sua porta, bate a sua porta, constantemente está batendo a sua porta. O Egito pode ser uma limitação na sua mente, algo que o diabo plantou dizendo que você só consegue ir até aqui. Deus está falando com você, será com mão forte, diga, será com mão forte que Deus vai me libertar. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Será com mão forte. Portanto, não comam pão feito com fermento. Qual o problema de Deus com fermento? Nenhum. Mas aqui, especificamente falando, Deus não queria que nada, nem ninguém, criasse uma falsa aparência. É por isso que Deus nos ama, no dia bom e no dia mau. Mas especificamente falando no dia mau. Porque no dia mau, o pão sem fermento, ele é real. No dia mau a gente chora sem maquiagem, né? No caso as mulheres, e os homens sem escovar os dentes.
sem pentear a barba. Mas, homem, penteia essa barba. No dia mau, o Senhor visita a nossa aflição e Ele nos vê sem fermento. O pão sem fermento fala de quem nós somos. Verdade nua e crua, sem maquiagem, sem uma dupla personalidade. E o Senhor disse: hoje, no mês de Abib, esse mês é março e abril, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor estiver introduzindo na terra dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, diga assim: terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Perceba que a Páscoa aqui é totalmente diferente do que nós comemoramos hoje. Eu não sei aonde que enfiaram coelho e chocolate. Eu não tenho nada contra o chocolate, mas eu queria entender o coelho. Se fosse um cordeiro, tudo bem, mas um coelho... Amém. A gente fica com chocolate. A gente não desperdiça. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Deus não queria uma vida... perceba isso é muito interessante. Deus não quer uma vida camuflada. Mas Deus, Ele pede que você faça 7 dias de esforço, de ser você mesmo. Não é que o restante Ele aceita, não, mas Ele quer que você marque 7 dias na sua agenda, que você fique exatamente do jeito que você é para Deus, nem mais nem menos. O pão sem fermento fala daquilo que não tem acréscimo humano. Deus, Ele quer inflar você, Ele quer esticar você, mas Ele quer fazer isso sem fermento. Ele quer fazer isso organicamente. A Páscoa é a festa orgânica de Deus. Você vai se robustecendo de Deus organicamente. Os 7 dias são 7 dias de preparação para os outros 358, dias do ano, em que você vai fazer a história acontecer. 7 dias que você vai se robustecer, você vai se encher de Deus, você vai se alimentar do Senhor, para os outros 358 dias, sendo você mesmo quem você é, fazendo a diferença, sendo uma igreja vitoriosa, uma igreja relevante, uma igreja que marca os lugares onde ela anda. Você pode dizer um amém? Você concorda comigo? Diga assim: sendo eu mesmo em Cristo Jesus. Amém? Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. É interessante que Deus está falando com Moisés que isso seria uma regra para um novo tempo. Aqui Ele está apontando para um novo tempo. Irmãos, Deus sempre vai te treinar para um novo tempo. Deus sempre vai te preparar para um novo. Algumas coisas precisam voltar para a nossa cultura normal. Você precisa aprender a se preparar para o novo de Deus. O novo de Deus está por vir, o melhor de Deus. Sempre tem um chato que fala: o melhor de Deus já veio, é Jesus. Sim, claro que é. Não há nada mais novo do que o novo de Deus no Filho, na pessoa do Filho. Mas até para isso você precisa se preparar. Você vai precisar se preparar para entrar nessa novidade de vida chamada Jesus. Porque talvez, se você não fizer essa preparação, talvez você vai ter que, no meio do caminho, começar a fazer o efeito banana, começar a se descascar no meio do caminho. É onde as pessoas que não tiveram um batismo de consciência, elas começam a comparar o que elas são
com a proposta do Evangelho. E eu vou te falar, se você entrar nessa, você vai ver que no olhar humano não tem benefício nenhum em seguir Jesus. Às vezes isso choca as pessoas quando nós falamos isso. Não há benefício nenhum em seguir a Jesus. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você vai ter que negar quem você é. Talvez você seja muito bom no que você faz hoje. Só que aí você pode ouvir de Jesus: tire a sandália dos teus pés. O que você tem não me serve. Ou não serve agora. Ou não serve para hoje. Deus nunca vai descartar você, mas Deus sempre vai descartar aquilo que te trouxe até Ele. Porque talvez o que te trouxe até Ele foi apenas um propósito momentâneo. E Deus está olhando para nós e nos vendo como os descascadores de banana. Não, Deus quer que você se prepare para o novo. Deus quer que você entenda que o que nós estamos fazendo aqui agora é uma preparação para o novo de Deus. A igreja de Montemor vai voar. A igreja de Montemor vai viver dias incríveis. A igreja de Montemor vai viver momentos de avivamento. Eu consigo ver pelos meus olhos espirituais esse lugar cheio de famílias se rendendo à graça da fé, à graça do Evangelho, ao poder de Jesus. Ei, eu consigo ver Jesus sendo aclamado nesse salão. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para esses dias gloriosos na presença do Senhor. Você pode celebrar isso comigo, em nome de Jesus. Nós precisamos nos preparar para o novo de Deus. Aleluia! Prepare o seu espírito. Prepare o seu espírito. A Páscoa é Deus falando: ei, Israel, prepare-se para a celebração, porque isso não vai mais parar. A festa nunca mais parou. Começou na terra inóspita, começou no Egito e nunca mais parou. O inferno não pode parar a igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é imparável. Apaixonantemente imparável. Versículo 10 ele diz: portanto guardem, diga, guardar. É guardar mesmo. No grego, no português, guardar é guardar. Agora entenda que ele não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Olha o texto, ele diz: portanto guardem esta ordenança. E por que é uma ordenança? É porque a nossa natureza, escute, comportamental, ela se compromete mais quando é uma ordem do que quando é uma sugestão. Se eu chego para o Diego e falo: Diego, eu quero te fazer um pedido. Eu queria que você fizesse isso e você guardasse isso. Pode ser que ele faça isso uma vez, duas vezes, na terceira vez ele pode esquecer. Agora se eu falar para ele: eu quero te dar uma ordem. Olha como é que muda a colocação de quem fala e de quem recebe. Você precisa se preparar para uma ordem. Você precisa se preparar para receber essa ordem. Ele está falando: guarde isso. Você precisa preparar até o lugar que você vai guardar isso. Queridos, o nosso espírito é o melhor depósito para nós guardarmos as coisas de Deus. Talvez a nossa memória não. Minha memória mesmo é um desastre. Tem um buraco de minhoca na minha cabeça. Comeu metade do meu cérebro, não sei, tem hora que eu esqueço. A Cátia está falando comigo e ela acaba de falar e eu falo: repete porque eu não entendi nada. Restaura, Senhor. ômega 3, a unção do ômega 3 na minha cabeça. Mas no teu espírito existem todos os compartimentos que você precisa para que a sua memória, nas ordenanças de Deus, estejam lá.
Na tricotomia do homem, espírito, alma e corpo, Deus é espírito. Deus não habita na nossa alma e Deus não habita no nosso corpo, Deus habita no nosso espírito. Olha que incrível isso. O Senhor é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em alma e em verdade, não é isso? Não, é em espírito e em verdade. Por quê? Porque um espírito confere exatamente a medida do espírito. Olha como é que é louco. Deus não cabe nessa terra, mas Ele cabe dentro do seu espírito. Deus cabe na medida exata sua. Talvez Ele não caiba na sua mente, nem na minha. Eu parei de tentar entender Deus faz tempo. Eu comecei a provar Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu comecei a degustar Deus, a provar Deus, a saborear Deus. É por isso que quando Ele fala de leite e mel, Ele está falando, prova, saboreia, degusta, porque a terra vai ter uma característica. Agora é incrível, porque a terra não tinha só leite e mel, mas Deus entrou na necessidade do povo, porque só quem tem uma vida amarga, uma vida amargurada, sem sabor, talvez entenda o que é ter um sabor diferente nos lábios. O sabor de uma vida sem prazer. Deus quer passar mel na sua boca. Amém. Guarda isso. Deus, Ele quer fazer isso com você. Versículo 11 ele diz, quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês, a seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra. Então perceba que é uma promessa para o futuro. Estava tão perto disso acontecer. 40 dias de viagem resolveria esse problema. Na verdade, 3 dias de viagem resolveria esse problema. Mas porque Deus entendia que o caráter desse povo estava tão mal forjado. Na verdade, a expressão não é essa. As circunstâncias da vida sufocaram tanto a promessa, a realidade da promessa, que Deus pensou consigo mesmo, se eu mandar Israel, pelo caminho mais rápido, na primeira adversidade eles vão voltar mais rápido. Eu vou levar esse povo por um caminho mais longo, para que eles tenham tempo de se relacionar comigo e provar e ver que eu sou bom. Deus, Ele aposta no processo. Deus, Ele aposta que no processo você vai conhecê-lo, porque Ele sempre vai se revelar para você no meio do processo. Talvez Ele vai aparecer como um leiteiro, como um vendedor de mel. Deus é o leiteiro para quem tem saudade do leite. Ele é o vendedor de mel para quem quer provar algo diferente. Deus quer fazer você, de novo, ter um resgate das memórias boas da vida. Deus te fez promessas boas. Deus te prometeu coisas boas e você se esqueceu. Tem uma Canaã escondida dentro de você, adormecida dentro de você, que Deus quer tirar para fora hoje, com todos os aromas, sabores, com todas as dimensões. Ei, a igreja, Deus quer tirar Canaã adormecida de dentro do teu espírito. Volte a sonhar, em nome de Jesus, volte. Sonhe com o carro automático mesmo, filha, viu? Não aceite nada diferente daquilo que o Senhor te prometeu. Ah, pastor, lá vem esse negócio de coisa. Só quem está andando de ônibus, aguentando a mistura de desodorantes que é dentro do ônibus, o desconforto, entende o que eu estou dizendo. Não é sobre estar na prova e ninguém está te ajudando, não é sobre uma justiça própria, não, é sobre a bondade de Deus. Deus é bondoso na sua paternidade e Ele vai devolver tudo aquilo que você perdeu. Você recebe isso? Então aplaude aí, Ele celebra aí, me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus, amém? Deus quer te dar uma Canaã, Deus quer te devolver Canaã.
Amém? Vocês deverão separar para o Senhor. Olha só que louco isso. Deus falou: quando o Senhor estiver introduzido, promessa futura, diga, promessa futura, na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar. Então perceba, a promessa é Deus que dá. A atitude correspondente a essa palavra, somos nós que temos. Deus fala: eu dou, agora você faz. Eu te dou a medida, Noé, mas quem faz o barco é você. Ei, Noé, você está disposto a trabalhar 100 anos por um? Às vezes quando a gente inverte a multiplicação, fica complicado, porque quando Isaac semeia na terra, ele colhe 30, 60 e a 100 por um, não é? Mas aí quando Deus chama Noé, Deus manda ele trabalhar 100 anos para viver um, para se proteger em um. Você topa entrar na medida de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a sua vida até hoje tenha sido tão medíocre, tenha sido tão irrelevante. Um dia, diga, um dia, na tua presença, vale mais do que 1000 em outro lugar. Só um dia, Ele só quer um dia. Só dá um dia. Sabe por que a gente lutou muito para que esses jovens estivessem no Strong Fire? Porque Deus só te pediu um, nós te demos 3. Eu não sei você, mas eu quero um Strong Fire a cada 3 meses, amém, irmãos? Fogo forte. O Felipe chega a abrir e levantou os olhos assim, porque sabe como é que é. Mas, homem. Vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos animais. Olha que louco isso. Deus está falando: separa para mim a sua primícia. Separa a tua primícia para mim. Quando a Léa estava aqui ministrando a palavra de fundamentos, Deus estava falando comigo. Na primeira Páscoa, Deus instituiu muitas coisas que talvez ao longo do tempo a gente foi se esquecendo. Mas tem uma verdade que é imperativa, que talvez a gente está deixando isso se esvair, se ir. Ou é o primeiro, irmãos, ou não serve para nada. Você é o primeiro amor de Deus. Ele não tem um segundo amor. Isso flerta tanto com a teologia da hipergraça, né? Que parece que tudo pode. Não, mas é porque de fato Deus, Ele nos ama tanto que deu o seu único filho. A medida do amor de Deus, ela foi derramada na terra de uma forma estrondosa. A terra não suportou. Não suporta e não suportará. Nunca suportará o amor de Deus. Essa é a maior oferta. A oferta de Deus. E Deus está nos ensinando com a oferta dele. Nós precisamos aprender a fazer com quem sabe, quem faz primeiro, né? Nós precisamos amar as pessoas que estão aqui. Amém? Mas nós precisamos amar ainda mais aquelas que virão. Esses dias Deus falou comigo que alguns filhos vão retornar para essa casa. Nós vamos precisar deitar azeite na ferida de cada um deles. Essa igreja é uma igreja pastoral, é uma igreja de apacentadores. Nós vamos amar de uma forma tão gloriosa que essa igreja, a maior marca dela vai ser o amor. Todos que já experimentaram um abraço dessa casa, essa é a marca dessa casa, o amor que constrange, é o amor de Deus. Precisamos ser o amor para todos. É assim que Deus ama, essa é a medida de Deus. Deus não despreza ninguém. Por mais esdrúxulo que seja, que tenha sido, não sei, eu não consigo nem mensurar. Deus ama exatamente nessa medida
de resgate. Deus está trazendo os filhos dessa casa de volta. Haverá um êxodo para o Mevan Montemor. Pode gravar, hoje é dia 9 de abril de 2023. Se prepare, porque haverá um êxodo de volta para essa casa, em nome de Jesus, amém? Haverá. Deus é maravilhoso em fazer isso. Aí Deus fala, separa os filhos, os animais, eu quero tudo. Se tivesse alguma outra coisa, Deus lhe pediria. Versículo 13, porém todo primogênito da jumentinha, vocês poderão resgatar com um cordeiro. Aqui é outra coisa, é a oferta de resgate, amém? Depois eu vou pregar sobre o cordeiro aqui, vocês vão ficar doidos. Se no futuro o seu filho... Não, eu não vou ler isso. Eu não vou ler isso. Eu desisti de pregar o sermão que eu preparei, amém? A gente está indo aqui no espontâneo. É porque eu entendi que Deus tem uma graça de um amor, tem uma medida de amor para derramar aqui hoje. E especificamente falando na Páscoa, Êxodo 13:8 diz, naquele dia diga a seu filho, eu faço isso por causa do que o Senhor ou Yahvé fez por mim quando eu saí do Egito. O Seder, ou a ordem, é uma contagem de 15 partes da história do Êxodo até o Egito, do Egito até Canaã. Essa história é contada na ordem judaica por 15 capítulos, desde a saída até a entrada em Nova Canaã. Essa recontagem é facilitada através da Haggadah, que é uma narração de um livro judaico, que tem instruções sobre como conduzir essa ordem. Então o judeu ele organizou isso de uma forma que, quando as gerações fossem contar a saída do Êxodo até a entrada de Canaã, nenhum fato se perdesse, nenhuma situação ou história ficasse sem ser lembrada. O amor de Deus, ele é dessa forma. Deus, ele não passa por cima dos nossos erros. Ele vai exatamente lá e ele toca na ferida, incomoda. Às vezes isso vai nos constranger, mas diferente do diabo, que só tem uma intenção de nos envergonhar e nos subjugar, Deus ele nos mostra onde nós caímos, porque é exatamente nesse lugar que Ele quer derramar o azeite da cura, da restauração. Ele quer mostrar que nesse lugar, por mais impactante que tenha sido esse erro, Ele quer nos mostrar que isso não é um motivo, uma causa para nós pararmos. Então Israel dividiu essas sessões para entender exatamente isso. E as observâncias da ordem da Páscoa incluem uma série de alimentos e rituais simbólicos que comemoram tanto a escravidão no Egito quanto a libertação dos hebreus. Então eu queria falar sobre algumas coisas da comida, da mesa que se prepara quando o judeu ou quando o judeu messiânico ele vai comer a Páscoa. Eu quero conversar depois com o pastor Alexandre para nós fazermos a Páscoa judaica aqui. Nós fizemos lá em Valparaíso, foi muito legal. Nós montamos a mesa, fizemos toda a instrução judaica e apontamos para a ceia de Cristo, que é uma substituição da ceia judaica. É uma forma que eu estou falando aqui para você entender. A ceia judaica, para o cristão, ela é substituída pela ceia. Você vê Jesus comendo a ceia da Páscoa e tomando a ceia com os discípulos. Lembra que o texto fala, depois de ter comido, pegou o pão e partiu, ele comeu a Páscoa. E depois ele tomou a ceia. Isso é conversa para outro culto, para outra situação, amém? Mas a matzvah quer dizer o pão sem fermento.
tinha na mesa da Páscoa. Também tinha na mesa da Páscoa várias ervas amargas. Fala uma erva amarga aí que você não gosta de comer. Couve? Boldo? Isso aí se tirou do jardim do capeta, que esse bicho é ruim mesmo, viu? Boldo é ruim demais. Cafta? Por que eu falei cafta, gente? Carne, né? Tô com fome. Espinafre? Espinafre, o que mais? Boldo. Almeirão. Rúcula não é não. A rúcula é só dedinho, né? Mas não é amarga. Então pensa aí nos trem aí amargo aí. Então na mesa da Páscoa tinha as ervas amargas. Então se a matzvah ou mitzvah era o pão sem fermento, que queria dizer o pão original, sem nenhuma manipulação, ou seja, a sua vida original, as ervas amargas apontavam para um tempo de dificuldade. Aí Deus falou, coloca o pão sem fermento na mesa e coloca as ervas amargas. Geralmente era uma raiz forte, representada por a sua amargura, característica de amargura, e apontava para o tempo da escravidão. Olha só, Deus estava falando para o povo que o povo iria sair da terra do Egito, mas Ele está falando, mas você vai comer as ervas amargas, para você nunca se esquecer do tempo de escravidão. Você sabe por que é incrível a jornada com Deus? Porque Deus não apaga o nosso passado, Ele perdoa. Amém ou não amém? Ele não se lembra das nossas iniquidades, dos nossos pecados, mas eles estão lá. Aí Ele fala, come as ervas amargas, porque essa é a sua vida difícil. Esse é o teu tempo difícil. Posso te falar uma coisa? Nós precisamos aprender a respeitar os tempos difíceis que nós vivemos. Porque se nós falamos aqui que nós precisamos nos programar para o novo e nos preparar para o novo de Deus, tem dificuldade no novo te esperando. Deus estava falando com Moisés. Moisés, fala para eles que eles vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas quando eles chegar lá, haverão desafios, haverão gigantes na terra. Haverão medos que precisarão ser confrontados, feridas que precisarão ser curadas. E também tinha uma mistura de maçã, nozes e outras especiarias que representava a argamassa que os israelitas usavam na construção das estruturas egípcias. O nome era caroçã, o carocete. Charosei, porque o CH no hebraico tem o som de R. É o Kiko, né? Então Deus estava falando, lembra do tempo difícil? Lembra das construções que vocês faziam para os egípcios? Vocês construíam casa para os outros, mas vocês não tinham casas. Lembra para um tempo que você trabalhava sem o reconhecimento? Lembra disso? Deus traz essas coisas à nossa memória. Busca na sua memória aí como é que era a sua vida sem Deus. Um tempo difícil. A água salgada também representavam as lágrimas que os israelitas derramaram devido à escravidão. Então, se não bastasse as ervas amargas, lembrar da argamassa que juntava tijolo por tijolo para a casa do egípcio, Deus ainda está falando aqui, lembre-se das águas salgadas que representam as lágrimas que você trabalhava naquele tempo, o tempo de dor, o tempo de dificuldade. Quinta-feira eu estive em Sumaré. Deus trouxe uma palavra para ser ministrada lá, quando eu disse exatamente sobre isso. Deus tem uma medida de cuidado específica para cada estação da nossa vida. Existe um anjo no céu que colhe as lágrimas dos santos, as orações dos santos. Essas lágrimas estão numa taça. Essa taça será derramada no fim dos tempos e vai causar um grande
um grande abalo na criação. As suas orações são sementes para Deus recriar uma nova terra, um novo mundo. Deus respeita as suas orações. Deus respeita as suas lágrimas. Amém? E tinha o osso do pernil de cordeiro, representando tanto o primeiro cordeiro pascal e o cordeiro sacrificial durante o tempo, dentro do templo de Jerusalém. E tinha 4 taças de vinho, e aqui eu quero finalizar a ministração de hoje. 4 taças de vinho que simbolizavam a promessa quádrupla de Deus, a libertação do Egito. Existem 4 promessas de Deus no resgate de Deus, a libertação do Egito. Coloca para mim Êxodo 6, capítulo 6. Eu quero falar dessas 4 promessas. Até agora era uma introdução, a gente vai finalizar agora rapidinho. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos fechar essa ministração e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Também quero aproveitar aqui para louvar a Deus pela vida dos nossos pastores que estão em missão lá no sul. Pastor Alexandre, pastora Anne, juntamente com a Esther, estão em missão, estão cuidando da casa e da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então são quatro promessas que Deus tem para um tempo de libertação. Êxodo capítulo 6, do versículo 6 ao 8, diga: portanto diga aos filhos de Israel, diga assim: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Portanto, diga aos israelitas: eu sou Yahvé, e eu vou tirar vocês de debaixo do jugo dos egípcios. Essa é a primeira taça da mesa da Páscoa, que fala da promessa quádrupla. E essa taça é o cálice da santificação. Deus está santificando você. Se você está saindo do Egito hoje, de um tempo difícil, Deus quer te santificar primeiro. Quando Moisés chegou para Deus, Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, não tem como você se chegar diante de mim sem você se santificar. Aquilo que trouxe você aqui, Moisés, não serve para você, não vai fazer a diferença para você aqui. Tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Entra na minha medida agora, Moisés. Se santifica agora. De uma vez por todas, você vai ser tocado pela minha santidade. Deus quer que você tenha um gesto de sujeição à santidade dele. A palavra do Strong que eu ministrei foi exatamente essa. Aquilo que te trouxe até Deus, talvez foi uma dor, talvez foi um trauma, uma fobia, talvez foi um rancor, talvez foi uma orfandade, talvez foram várias coisas, talvez foram todas essas coisas. Deus está falando: eu estou usando isso para te trazer até mim. E a partir de agora, diante da minha presença, você só tem uma coisa a fazer: se santificar. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A paz com todos é uma santificação geográfica que eu tenho com a minha comunidade, com a minha casa, com a minha família, com a minha igreja. Eu não posso estar em guerra com meu irmão e vir para a igreja. O Senhor não recebe o Senhor não recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Ele diz: se você tem algo contra alguém, vai até essa pessoa e dá um jeito de resolver isso.
Se for preciso, leve testemunho. Faça tudo para que você entre em santificação. Deixa eu te falar uma coisa, acordo de paz é acordo de santificação, amém? Deus não está em guerra com você, Deus está em paz com você. Quando você vê um irmão, você faz o quê? Graça e paz. Você sabe o que é a graça? A graça é exatamente a medida que Deus derramou para não nos consumir. Misericórdia e graça têm o mesmo aspecto e efeito de preservação para Deus com o seu povo. E a paz é exatamente isso. A shalom de Deus é exatamente um atestado de que Deus não está em guerra com você. É por isso que quando Jesus estava indo aos céus, ele diz: eu deixo a shalom, a paz. Não é a paz que o mundo está buscando e nem a paz que eles podem te oferecer, mas é uma paz que excede todo o entendimento, acima de toda a compreensão. É a paz que perde a razão em lugar da paz. É a paz que cede o lugar, cede o direito em detrimento do acordo, da santificação. Você quer ter paz ou quer ter razão? Essa foi a pergunta que Deus fez comigo quando eu estava em guerra com meu pai. Deus falou: você quer ter paz ou você quer ter razão? Eu falei: eu quero ter paz. Então se santifica, filho, tira as sandálias dos teus pés. Todos os dias Deus vai te chamar para tirar as sandálias. Todos os dias. Ele disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, e Pedro fica pensando, né? Acho que Pedro, como todo crente conservador, fala: mas gente, eu já fiz isso. Todo dia, ele fala: todo dia você precisa se converter, Pedrão. Todo dia você vai precisar tirar as suas sandálias. Todos os dias tem uma sandália que você vai precisar colocar na sua sapateira. Então, o primeiro cálice é o cálice da santificação. Deus: eu vou tirar vocês de debaixo do jugo dos egípcios. Então, do jeito que vocês estão, não serve. Entra na minha presença e ser perfeito. Amém? Eu os libertarei de serem escravos deles. O segundo cálice que Deus quer que nós tomemos hoje é o cálice do julgamento. Deus quer julgar aqueles que estão te julgando. Deus quer julgar aqueles que estão te subjugando. Deus quer julgar todo espírito opressor que está te oprimindo. Deus quer derramar a ira dele sobre todos aqueles que estão se irando contra os filhos de Deus. Deus quer comprar a tua briga. Deus entrou no ringue e já está com um cinturão de campeão. Ele simplesmente só quer bater em quem está batendo no filho dele. Aleluia. E os redimirei com o braço estendido e com atos poderosos. É o terceiro cálice, é um dos cálices mais incríveis, porque eu quero te redimir com o braço estendido e com atos poderosos. Deus está falando: se não bastasse eu entrar no ringue, eu quero ser glorioso nessa luta. Eu quero redimir você, meu filho. E se o primeiro cálice era o da santificação, o segundo era o do julgamento, o terceiro que Deus quer tomar conosco hoje é o da redenção. Deus quer redimir o Israel. Deus quer redimir o Janderson, o Marcel. Deus quer te redimir, filho. Deus quer te lavar de novo. Eu o tomarei como o meu próprio povo e serei o seu Elohim, ou o seu Deus. Deus quer extrair de nós o perfeito louvor. Deus quer que você encha os seus pulmões e diga: Ele é o meu Deus, o meu Pai é o meu Elohim. O último cálice é o cálice do louvor. Deus quer extrair de você o perfeito louvor. Deus quer extrair de você o grito de louvor.
O meu Pai é quem luta as minhas guerras. O meu Pai é quem luta as minhas dores. A Páscoa precisa ser um memorial. Deus diz que a Páscoa precisaria ser um mandamento perpétuo de gerações e gerações, porque começa com uma retirada de um Israel cativo para um Israel livre. Mas Israel, quando entra em Canaã, Deus fala para Israel de novo: Israel, quando você entrar em Canaã, você vai precisar de novo se preparar para esse novo momento. Lá em Canaã, dentro de Canaã, Israel toma ceia. A Páscoa é tomada dentro de Canaã. Mas antes de entrar em Canaã, Israel teve que fazer algo que aponta para novamente uma santificação, uma consagração, que é a circuncisão. Deus fala com Josué: Josué, pegue pedras de pederneiras, pedras cortadas das pedras, afie essas facas feitas de pedra e circuncida essa nova geração que vai entrar em Canaã. Essa nova geração, ela vai tomar a ceia da Páscoa, ela vai tomar a Páscoa, ela vai comer a Páscoa em Canaã. Mas para isso ela vai precisar tirar as sandálias. Ela vai se consagrar, ela vai se santificar para Deus. Toda vez que Deus aponta para o Cordeiro, Ele está apontando primeiro para uma santificação. A Páscoa é o apontamento de Deus para um novo início da sua vida. Mas o marco antigo é a consagração. A Páscoa está te chamando a viver 7 dias em consagração, sendo quem você é, sem fermento. Sendo você quem você é, sem máscara, sem uma dupla personalidade assumir o seu lugar. A Páscoa é Deus querendo que você seja você, cheio de Deus. A Páscoa é Jesus falando: eu quero ser exatamente a medida do seu preenchimento. Deus quer, Deus deseja exatamente essa medida para mim e para você. A Páscoa, ela representa também uma nova ordem familiar. Israel estava debaixo de um jugo terrível. Eu não quero ler o texto porque de fato eu não quero mais. Acredito que o que eu tinha para falar já acabou. Mas quando Deus fala para Moisés pede para o povo preparar a Páscoa e pede para que o sangue do Cordeiro, que vai ser preparado à Páscoa, seja utilizado para ungir as casas, consagrar os lares, marcar. Deus quer marcar você. E Ele pede para que aquele molho de ísopo, aquela erva, seja mergulhada no tambor do sangue daquele cordeiro e seja passada na verga, no umbral, nas laterais da casa, para que quando o anjo do Senhor viesse, não entrasse na casa que estivesse consagrada. Deus estava dando uma ordem familiar ali. Deus estava falando para que todo homem pegasse a sua casa e protegesse a sua casa. Isso é mais espiritual na sua vida do que você guardar a sua casa. Se você é muito bom no que você faz no trabalho, essa bondade, essa habilidade, ela precisa ser um reflexo de dentro da sua casa. A sua casa precisa te projetar para o teu sucesso. Você precisa encher os lábios e falar: eu sou, porque eu tenho alguém que me, uma plataforma que te lança, que te projeta. Toda família é uma plataforma de envio. Eu estou preparando os meus filhos para o envio missional, o envio profissional, mas principalmente para o envio daquilo que é o chamamento de Deus para a vida deles. A sua casa precisa ser o seu primeiro altar. O primeiro lugar que você sacrifica o cordeiro é dentro da sua casa.
Isso é tão forte porque Deus está chamando pais e filhos para uma conversão de coração. Coloca o texto de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Deus está nos levando para uma convergência de coração. É exatamente essa a medida. Chega um momento onde todos os profetas da Bíblia vê o cumprimento da palavra de Deus. Vê aquilo que Deus mais desejou nas Escrituras, tendo o seu cumprimento. Malaquias capítulo 4, versículo 5, puxa, por favor. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Ele está falando de João Batista aqui, tá? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha como isso é profeticamente esplendoroso. Ele está falando que antes de qualquer coisa ele enviaria um espírito profético, uma voz profética. Nós estamos aqui em Monte Mó como uma voz profética, amém? E essa voz profética tem uma missão. Ela é uma voz profética, mas é uma voz profética missional, que aponta para uma convergência de coração. Agora entenda a ordem de Deus é: e converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, porque é de fato uma conexão que precisa ser refeita. Um pai precisa ser exatamente o jarro de azeite que se derrama para a sua casa, para os seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você seja um homem habilidoso, um homem de muitas habilidades naturais, mas talvez o seu filho não vai herdar isso. Talvez a sua maior virtude profissional. Quer trocar o microfone? Amém. Ó, no final, tá bom. Melhor do que começar bem é terminar bem, amém? Pode fechar aí o microfone. Talvez aquilo que você mais se vangloria de ter, seu filho não vai herdar. Talvez seja uma habilidade profissional, uma habilidade de comunicação. Talvez seja várias coisas, mas tem uma coisa, tem uma certeza, que o seu filho vai herdar, é o seu coração. Porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E o seu coração precisa estar no Senhor, amém? Então, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, haverá uma fonte segura para inspirar. E o coração dos filhos aos pais, por quê? Acho que vai precisar abaixar um pouquinho aqui, tá? Só um pouquinho aqui o retorno. Porque olha como que Deus trabalha com princípios. Olha como que Deus trabalha com princípios. Ele diz: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque em Deuteronômio 6, Deus fala que os pais precisam ensinar as próximas gerações. Os pais precisam ministrar aos seus filhos. A ordem de Deus é que sempre alguém maduro vai guiar alguém imaturo. Sempre alguém responsável vai ditar o caminho para alguém que ainda não está com todas as suas faculdades de responsabilidades ativas. Olha como é que Deus é organizado. Deus mandou João Batista primeiro do que Jesus. 6 meses depois nasce Jesus. 6 meses na frente, João Batista em 6 meses João Batista resolveu a questão missional da vinda de Jesus. Ele trabalhou 6 meses proclamando a vinda de Jesus, de forma do ministério mais acelerado. Quando João Batista está batizando, que Jesus está vindo, ele fala assim: ó, está entre nós aquele que é maior do que eu. Aquele que é maior do que todos.
O motivo do amor do mundo está aqui entre nós. A medida exata do amor de Deus está entre nós. Isso é tão grandioso que não tem ninguém aqui. Meu Deus, isso é muito forte. Que ninguém aqui tem a autoridade. E ninguém aqui tem o estado de santificação que ele tem. Olha como que Deus faz. Com Moisés ele manda tirar as sandálias. Mas João fala, ele não precisa, na verdade, tirar. Porque chegou aquele que vai santificar a todos, em nome daquele que vive e reina. Jesus chegou e estabeleceu uma medida de santidade. Eu não posso desatar as sandálias dos pés dele. Porque o Santo de Deus chegou. Então perceba, o maduro sempre vai apontar, o maior sempre vai apontar para o menor. Só que Deus sempre trabalha com princípio, e todo o princípio de Deus que está atrelado como promessa, escorre na minha vida como bênção. Vou explicar. Todo o princípio de Deus que está enrolado, que está atrelado com uma promessa de Deus, escorre na minha vida como bênção. Quinto mandamento, primeiro como promessa. Filhos, honre os seus pais, para que os dias para que os seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor seu Deus te dá. Mandamento geracional, bênção geracional, amém? E ele converterá o coração dos balizadores, dos pais aos seus filhos, e os filhos com coração de honra aos seus pais. Porque se um filho não honrar o pai, Deus fere a terra com maldição. Porque se os dias são acrescentados para aqueles que honram, para aqueles que desonram, os dias são abreviados. Então o mandamento está atrelado a um cumprimento de promessa, e escorre na minha vida e na tua vida como bênção. Então toda vez que você honra pai e mãe, os céus estão te abençoando com dias prósperos, com terra próspera, com terra abençoada, que mana leite e mel. Quando Israel, como filho de Deus, honrou a Deus, Deus deu terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor pode subir. Nós já vamos finalizar o nosso culto. A Páscoa é para sempre, porque o Cordeiro de Deus é para sempre, amém? Amém? O Cordeiro de Deus é para sempre. O Cordeiro de Deus venceu para sempre. Há uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa. A bênção na sua casa, na sua família, ela já foi liberada por Deus. Você só vai precisar agora ser obediente à voz de Deus. Você vai precisar passar o sangue de novo nos umbrais. E toda vez que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você de novo passa o sangue na verga, nos umbrais.